O tema das quintas-feiras é como organizar sua vida. Nossa igreja apoia seus fiéis compartilhando assuntos que os auxiliam a cuidar da vida deles. Tratamos de 5 assuntos nos 5 dias úteis da semana. Segunda-feira a gente trata da espiritualidade. Terça-feira é sobrevivência financeira. Quarta-feira é relacionamento. Quinta-feira, que é hoje, é organização pessoal, ou como organizar sua vida. E sexta-feira, nós abordamos o tema das leis da vida. Por que o assunto das quintas-feiras é organização pessoal ou como organizar sua vida? Você reparou que quando você acorda de manhã, você segue um ritual? Algumas pessoas acordam com o toque do despertador. Então, a primeira coisa que fazem é desligar o despertador, depois dá uma espreguiçada, imitando um gato, que já é um bom senso. Depois se levantam, vão ao banheiro, fazem xixi, escovam os dentes, lavam a cara, voltam para o quarto, se vestem, preparam o seu café, tomam um café e depois vão para o trabalho. E isso é um ritual. E o ritual envolve umas coisas que são feitas primeiro e outras coisas que só são feitas depois. Aí eu te pergunto, que tal se você chegasse lá no teu escritório de pijamas? Ou pior ainda, de cueca e camisetas, que é como eu durmo. Ia ser um espetáculo, você ia ter que dar autógrafo depois, né? Então isso não vai acontecer porque você segue um ritual. Tem coisas que você faz antes que outras. E isso é uma forma de organizar. E como organizar a vida é descobrir qual é a sequência melhor para você fazer as coisas, fazendo com que elas fluam melhor na sua vida. E assegurando que você possa ter um maior conjunto de resultados bons. Isso significa que se você for organizado, só haverão resultados bons? Não, infelizmente não. Porque você se organizar é uma tarefa que depende exclusivamente de você. Mas tem outras tarefas que não dependem de você. E aí entra a frase do Jean-Paul Sartre, que dizia: o inferno é o outro. Toda vez que uma coisa não depende de você, você fica pendurado, dependendo da boa vontade de outrem. Agora, eu tenho algo bom a te dizer. Se o inferno são os outros, o céu também é. Você já ouviu falar em alguém que ganhou um computador novinho em folha de um amigo? Nunca ouviu falar? Claro que ouviu. Eu estou te falando. E eu ganhei um computador novinho em folha de um amigo. Tudo é possível, ok? Desde que você ponha Deus em primeiro lugar, porque está escrito: buscai o reino dos céus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está na Bíblia. Confira, não precisa acreditar em mim, não. Quando eu era garoto, eu via minha mãe preparar o bolo. Claro, o garoto ficaria de olho para sobrar um bom pedaço para ele no começo. E ele ficou observando como é que a mamãe prepara o bolo. E há um ritual, vamos dizer assim, uma certa ordem em preparar o bolo. Você não pode pôr os ovos sem tirar as cascas primeiro. Você não pode, por exemplo, se servir da farinha sem abrir o saco de farinha. E assim também há uma sequência na ordem em que é preparada a receita. Se bem me lembro, minha mãe punha lá a farinha, cavava um buraquinho no meio, jogava ali as gemas. Se era necessário ter o que se chama de claras em neve, ela separava as claras, batia as claras até ficarem no tal da neve e depois ela misturava o resto da receita. Então, há uma sequência lógica para se fazer as coisas, em tudo, até nas receitas de bolo. E se você adquire essa ordem, a sequência lógica mais eficaz, mais útil, que tenha maior proveito para você, tua vida tende a se organizar e fica muito mais fácil você desempenhar tudo aquilo que você tem que fazer para conseguir sobreviver, para amar, para viver, para ser feliz. Um detalhe interessante na receita do bolo é que você tem que medir as quantidades. Uma xícara disso, uma colher de sopa daquilo, e você não vai jogar as coisas aleatoriamente dentro do liquidificador ou de uma batedeira e esperar que saia um bolo. Não é assim que acontece. Você tem que tomar medidas primeiro, separar os ingredientes, depois acrescentá-los de uma forma lógica. Isso é se organizar.
E note que não é muito diferente quando você acorda de manhã e se prepara para ir para o seu trabalho, porque também tem que seguir uma organização, um ritual qualquer, como a receita de bolo. Então, o que faz de você um adolescente ou um adulto? O adulto tem um ritual mais bem traçado. O adolescente às vezes improvisa tudo. Eu não tenho nada contra os adolescentes. Eu tenho 2 filhos que provavelmente são mais velhos que você. E eles foram adolescentes e eu os acompanhei nessa fase. O que acontece é que o maravilhoso da adolescência é a criatividade. E se você for um adulto que tem o seu ritual, mas o faz de forma criativa, melhor para você. O que você sabe sobre Singapura? O Brasil, hoje, é muito parecido com o que era Singapura há 50 anos. Há 50 anos, Singapura era um país pobre. E por quê? Porque haviam muitos políticos corruptos naquele país. Isso te lembra um outro país chamado Brasil? Pois é. E aí o que aconteceu lá em Singapura? Não acredite em mim. Depois você dá uma olhadinha na internet, entra no YouTube, tem vários vídeos para você assistir contando essa história que eu vou te contar. Esses 2 países, Singapura 50 anos atrás e o Brasil hoje ainda, são países que em Singapura era e no Brasil ainda é altamente corruptos. São países em que há políticos corruptos que preferem beneficiarem-se a si próprios e aos seus filhos, à sua família, e esquecem do povo, esquecem de você, esquecem de mim, e não se preocupam em tornar a nossa vida mais fácil. Eles querem que fique mais fácil a vida deles e dos filhos e parentes deles. Só que Singapura conseguiu inverter esse estado de coisas, se organizar. Estamos falando de organização, lembra? Singapura é considerada hoje o império da lei. É o país que produz mais milionários em todo o mundo. Em menos de 50 anos, deixou de ser uma ilha pobre para se tornar o 4º país maior e mais rico do mundo em termos financeiros, considerado a pérola da Ásia. E como é que eles conseguiram transformar um país tão corrupto quanto o Brasil num país que hoje é tudo isso que eu acabei de falar? Que método eles usaram? Pode ser aplicado aqui, talvez, se tivermos sorte. Como conseguiram transformar um país tão corrupto num país tão progressista? Que método eles usaram? Quando Lee Kuan Yew assumiu a liderança do país, lá em Singapura, ele observou que o país só não podia ter chance de progresso porque tinha gente corrupta demais lá. Ele sabia que educação era o grande negócio daquele país. Por quê? Porque é um país, Singapura não tem minas de ouro, não tem terras cultiváveis como temos no Brasil, não tem nenhuma riqueza mineral notória. Então, eles são pobres de recursos. A única maneira deles crescerem é fazer o que fez a Coreia do Sul, investir em educação. Mas não adianta investir em educação se o país é governado por pessoas corruptas. Então, Lee Kuan Yew chegou à conclusão que ele só poderia conseguir um progresso notório em seu país se acabasse com a corrupção pública. Inicialmente, antes de investir em infraestrutura e em educação, ele precisava acabar com a corrupção. E como é que ele faria isso? Primeiro, ele criou leis que colocavam corruptos e ladrões na cadeia. Não importava se eles tivessem roubado uma simples agulha ou $1 milhão. Todo ladrão ia para a cadeia. Só que isso não funcionou muito bem, porque isso onerava os cofres públicos, porque a cadeia tem que ser mantida pelo dinheiro público. E não é justo castigar o povo, fazendo o povo pagar para que aqueles caras que eram corruptos estarem morando numa prisão, recebendo alimentação e tudo mais. Não era justo isso. Mas, se tivesse funcionado, seria tudo o que ele teria feito. Só que como não funcionou, ele observou que as cadeias estavam lotadas de corruptos e os funcionários públicos e alguns dos governantes continuavam corruptos e roubando. E com isso, o que eles estavam roubando? Estavam roubando o futuro da nação. Então ele tomou uma decisão. Vocês estão roubando o futuro desta nação?
Então vou roubar seus futuros também. E em vez de mandá-los para a cadeia, vou mandar vocês para o cemitério. E foi uma decisão brilhante, que ajudou muito o país. Lee Kuan Yew estabeleceu a pena de morte para as pessoas corruptas que tivessem, através de sua corrupção, causado a morte de alguém. E também estabeleceu essa mesma pena de morte, né, para pessoas que tenham prejudicado pessoas doentes, hospitais, escolas públicas ou interferido na assistência financeira às pessoas pobres. Isso soa familiar? Você viu algo parecido aqui no Brasil? Pois é, ministros militares e até mesmo juízes que pertenciam à máfia dos corruptos foram simplesmente enforcados ou apenas fuzilados. E assim também eram tratados os civis que tinham colaborado com esses corruptos, ou seja, estavam sendo punidos os corruptos e os corruptores. Há 50 anos, Singapura vivia numa pobreza que dava dó. Hoje é um país que se destaca, o mundo inteiro quer fazer negócio com eles, porque eles primam pela lucidez, pela lógica, pela pureza, vamos dizer assim, ideológica, pelo sentimento moral, né? No proceder, no negociar. Isso torna esse país sem igual a todo mundo. Espero que com esse exemplo de Singapura você perceba que as coisas podem dar certo em sua vida se você fizer alguma coisa na ordem certa. Você não pode começar pelo fim, você tem que começar pelo começo. Ou seja, você não pode procurar o benefício sem antes semear, sem antes corrigir, sem antes implementar. Então, uma ordem certa para que tudo aconteça na vida. Não se podem conquistar resultados bons se a maneira de implementar essa busca de resultados também não for uma boa maneira, uma maneira correta, uma maneira ética. Observe o lema da nossa bandeira. Muita gente conhece de cor o lema da bandeira, ordem e progresso. Mas poucas pessoas põem isso em prática em suas vidas. O que você compreende desse conjunto de palavras? Ordem e progresso. O que se compreende aqui? Que o progresso depende da ordem. O progresso vem após a ordem ter sido estabelecida. Em sua vida pessoal e no governo brasileiro, também só funciona desta forma. Enquanto isso não for feito, não se terá os resultados que estamos buscando. Ou seja, fica muito mais difícil você conseguir obter o progresso se o meio em que você pretende estabelecer isso estiver uma bagunça total. E é por isso que aqui no Brasil, entra governo, sai governo, continuamos todos sofrendo. Porque esses governantes não pensam no povo, eles pensam neles, em primeiro lugar, na família deles, em segundo lugar. E você é pouco, cara. Ninguém está aí com você, infelizmente. Né? Um dia isso vai se inverter, eu espero que o mais cedo possível, porque o nosso povo anda muito sofrido e com essa história da pandemia ficou pior ainda. Então, aprenda que nas quintas-feiras estaremos aqui com um videozinho novo toda quinta, ensinando você a organizar sua vida, tá bom? Vamos ensinar coisas práticas. Isto aqui de hoje foi só uma introdução para você começar a pensar a respeito. Vamos ensinar coisas úteis e práticas, bem estudadas, bem pesquisadas, que você pode implementar em sua vida e ajudará você a transformar sua vida numa pequena obra de arte. E, a grosso modo, transformar este pequenino planeta num mundo melhor. Essa foi apenas uma pequena introdução. Vamos começar para valer na semana que vem. Agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E também acione o sininho para ser avisado de novos vídeos antes que todas as outras pessoas saibam. E deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Eu só lhe peço que, se você deixar o seu dislike, você explique por que está fazendo isso, o que te desagradou no nosso vídeo, para que possamos corrigir isso nos próximos vídeos e te ajudar mais, já que estamos aqui para servir você. Além do seu like e dislike, deixe o seu comentário. E nesse comentário que você vai deixar, e que eu vou responder na semana seguinte, no mesmo dia da semana, ou seja, comentários feitos na quinta-feira, serão respondidos na quinta-feira que vem, ao vivo, eu falando com você, tá? Na próxima sessão, que vai tratar de como organizar a sua vida.
E se você preferir, no seu comentário, faça perguntas que sejam úteis a você e comente coisas que possam ser úteis ao grupo, tá? Porque assim um estará ajudando o outro, que é o efeito que nós buscamos para cumprir aquilo que Jesus ensinou. Eu e o Pai somos um. Todos nós somos um. Quando somamos forças, somos imbatíveis. Faça isso. Comece a deixar seus comentários. Eu agradeço a sua participação aqui. Me sinto honrado pela sua presença e me despeço de você. Muito obrigado pela honra de ter vindo aqui. E um grande abraço. Nos vemos sobre este assunto na quinta-feira que vem. E amanhã, que é sexta, nos veremos para tratar de um outro assunto, que são as leis da vida. Até lá. Tudo de bom.